Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do Ligado em Saúde. Hoje a gente vai falar de um tema muito especial, que também envolve a saúde das mulheres. O Ministério da Saúde lançou uma tecnologia inovadora 100% nacional para detectar o câncer do colo do útero no Sistema Único de Saúde. É o novo teste molecular de DNA HPV, que já está sendo implementado de forma gradativa em 12 estados brasileiros. Os nossos convidados de hoje é a enfermeira oncológica Michele Monteiro e o pesquisador em saúde pública Rodrigo Velasco, que vão explicar detalhes sobre esse novo método já disponível no SUS. Tudo bem para vocês? Tudo bom. Tudo bem. Doutor Rodrigo, ele é do Instituto Evandro Chagas, da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde. Doutor, eu queria que você falasse sobre esse novo método, né, que o Ministério da Saúde lançou, né, para a saúde pública, na saúde pública especialmente, e o que isso tem de novo para ofertar dentro do programa de saúde, das políticas de saúde da mulher. Bom, é bom estar aqui falando do assunto importante, para as mulheres principalmente. O teste é um teste novo, como você disse, né? Um teste baseado na detecção de uma molécula do vírus, por isso que é o teste molecular, que é o DNA viral. E ele está sendo implantado gradualmente e o teste vai buscar com mais antecedência aquelas mulheres que podem estar sob um risco maior de desenvolver o câncer. Ou seja, o teste ele vem antes do diagnóstico de câncer. Então, qualquer mulher identificada com a infecção por HPV, ela vai ter um segmento dentro dessa cadeia de cuidado que vai ser diferenciado, porque agora ela tem uma informação que é preciosa, que é de que ela tem uma infecção que pode levar a um quadro oncológico. Então, a importância do teste é trazer cada vez mais antecipada a informação de que aquela mulher está sob o risco do desenvolvimento do câncer e não ainda com câncer. Agora, doutor, explica pra gente o seguinte, esse teste ele vem substituir o Papa Nicolau ou ele é só um complemento? Inicialmente ele vai substituir no primeiro momento. Então, o Papa Nicolau deixa de ser o primeiro teste que essa mulher faz nessa atenção, nessa cadeia de cuidado, e ela vai sim fazer o Papa Nicolau dependendo do resultado do teste do DNA HPV. Se o DNA HPV for um teste positivo para HPV, se for um tipo de HPV específico, ela faz em seguida a citologia reflexa, que nada mais é do que o teste de Papa Nicolau na mesma amostra em que ela fez o diagnóstico da infecção viral. Então, o Papa Nicolau passa para um outro momento nessa atenção, nessa cadeia de cuidado. Isso quer dizer que ele vai ser um complemento, na verdade. Ele não vai substituir, ela vai ter que fazer continuar fazendo o teste já habitual, né? Mas esse vai funcionar como um complemento, é isso? O DNA HPV ele vai ser um teste antes, né? Então, o primeiro teste que ela vai fazer nessa cadeia organizada de rastreio é o teste para o vírus, é o teste DNA HPV. Caso esse teste seja positivo, aí sim ela faz o Papa Nicolau na mesma amostra, né? Então, o Papa Nicolau mudou de lugar, digamos assim, dentro dessa cadeia de atenção. Ele não é mais o teste de entrada dessa mulher na cadeia de atenção, mas ele é um teste anexo, ele é um teste auxiliar no cuidado dessa mulher. Entendi. Um novo protocolo, não é isso? Eu acho que é importante também te lembrar que essas diretrizes, né, elas começaram a ser estudadas desde 2016, que são as diretrizes atuais que temos em vigor até a chegada de 2025. E em 2019, o INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, ele já estava pensando em fazer a introdução dessa nova tecnologia dentro do Programa Nacional de Controle do Câncer do Colo do Útero. E nesse processo é importante que a gente lembre que esse é um programa que ele vai ser crescente, escalonado, organizado, e é fundamental que a gente pense também que não é um exame melhor ou pior do que o outro. Eles têm importâncias diferentes e funções diferentes. E um não vai ter um processo de substituição total, mas assim, a substituição que se diz é na entrada do rastreio.
né? É importante que a gente lembre que a vacina contra HPV, ela é fundamental e continua com a sua importância dentro do processo de prevenção primária. A gente sabe que a faixa etária prioritária é de 9 a 14 anos, mas até dezembro, agora de 2025, o foco vai até 19 anos e é fundamental que as pessoas saibam, que as pessoas incentivem pessoas que estão nessa faixa etária a realizar. E também a questão do DNHPV, que a gente vai começar em alguns locais, mas nos demais que ainda não forem começar, é importante que continue fazendo o teste do exame citopatológico, né? Como o Dr. Rodrigo bem colocou. É fundamental essa diferença, que a gente saiba que ali o teste do DNHPV vai saber se tem um vírus. É 16 ou 18, nossa, às vezes antes mesmo de ter a lesão ou a doença, né, dentro do processo fisiológico, fisiopatológico. Mas é fundamental que a gente saiba também que a citologia ela tem a sua função de saber, né, se tem um vírus, mas se tem alguma alteração celular. Então, ele tem a sua importância, não vai ser só deslocado, né? Então, antigamente era unicamente a função do exame citopatológico, o Papa Nicolau, era fazer o início do rastreio. Hoje, a gente vai ter uma tecnologia que vai começar pelo DNHPV, mas o citopatológico continua tendo a sua importância também, né? Importante frisar. Muito bem esclarecido isso aí, Michele. Porque com a notícia, né, algumas pessoas até confundiram, acharam que isso iria substituir, como é que fica. E esse esclarecimento é muito bom a gente ponderar por aqui. Esse teste ele já existia na rede privada, especialmente aqui no Pará? Existem algumas metodologias que identificam de forma molecular essa infecção. Mas especificamente com esse método, que é o PCR em tempo real, a gente ainda não tinha nessa cadeia no nosso estado. A partir de agora, com o lançamento desse kit, existem outros fabricantes que têm esse teste, mas ele é feito fora do Brasil. Então agora, com a incorporação desse insumo que foi produzido dentro do Ministério, através do IBMP, que é o Instituto de Biologia Molecular no Paraná, a gente vai ter então uma tecnologia que é nativa do Ministério, nativa do SUS, para a atenção no SUS. Então, a grande importância disso é que é tudo sendo feito dentro da mesma esfera, né? Dentro do SUS propriamente. Okay. E uma coisa que é legal lembrar também, né, doutor Rodrigo, é a questão do tempo. O exame citopatológico, né, então geralmente quando você fez um exame esse ano, 2025, deu normal, o próximo você é incentivado a realizar daqui a 3 anos. E com a introdução, né, do teste DNHPV, se você fez hoje, deu negativo, você tem a segurança de nos próximos 5 anos você ter essa paz mental, né, de ter essa tranquilidade nesse processo. Então, isso é muito legal e muito interessante também. Né, mas o Papa Nicolau, ele continua sendo anual? Não, é isso que é importante também frisar. O exame do Papa Nicolau é um exame de rastreamento, não é um exame que a pessoa já tenha sinais e sintomas. E geralmente há um confundimento muito grande dentro da população, seja público ou seja privado. Por exemplo, se você está com sinal ou sintoma, é uma secreção vaginal, você vai fazer o exame de secreção vaginal, né? A bacterioscopia, não é isso, doutor Rodrigo? Mas se for um exame que você precise, né, fazer um exame de rastrear para saber se tem alguma célula alterada de câncer, é o exame citopatológico. E às vezes a população confunde até com uma ultrassonografia transvaginal, que já é uma outra função de avaliação de órgãos internos. Então, isso é importante que a população saiba qual é a função de cada um. Então, é importante a gente lembrar que a pergunta que você fez, qual é a rotina, né, do exame citopatológico? Isso. É fundamental que se você fez ano de 2025 deu normal, você só vai fazer daqui a 3 anos. Não precisa você fazer todos os anos, que é isso que diz as diretrizes brasileiras, né, de controle do câncer do colo do útero. Inclusive, tem uma lançada bem recentemente, que é agora de junho, né, de 2025. E que considera perfeita, né? E que essa nova diretriz considera como exame de entrada nesse processo de rastreio, como a Michele colocou, a partir de agora, então, como eu disse, é o teste de DNHPV, que se ele for negativo, a gente falou só da condição da positividade, né? Então, mas se esse teste for negativo, o que isso significa para essa mulher? Primeiro que ela vai ter um tempo de intervalo de retornar a esse rastreio maior, que agora vai ser de 5 anos com o teste de DNHPV. E depois, se ela for uma pessoa, por exemplo, de 60 anos de idade, que fez esse teste para DNHPV e esse teste foi negativo, então ela não precisa mais fazer, porque o próximo rastreio dela seria aos 65 anos. E pelas novas diretrizes, a população será coberta até 65 anos. Então, a partir daí, a gente não precisa mais fazer
pelo que está definido nas diretrizes, o teste de DNA para HPV. Ela pode, eventualmente, fazer uma citologia oncótica por algum sinal ou sintoma? Pode, mas a questão do rastreio para o HPV, ele se encerra aos 65 anos. E como é que está esse processo de inicial aqui no estado do Pará? Quais são as unidades que já fazem? A nível de município? Como está esse processo inicial já da realização desse teste? Como você falou, né, um programa novo que foi lançado agora, né? Então é importante que a gente coloque e frise que existem 4 grandes projetos a nível nacional, Brasil, que vem trabalhando. Um dos mais antigos é em Indaituba, né, de São Paulo, que eles começaram lá, né, há bastante tempo e já começaram a fazer essa transição há mais tempo do que os demais locais do Brasil. Então eles substituíram mesmo, né, o rastreio, né, do exame com o DNHPV em detrimento do exame citopatológico preventivo, né, o Papa Nicolau. Então lá a gente já tem isso consubstanciado. Então grande parte das pesquisas, das organizações, das diretrizes foram baseadas, né, nesse trabalho que foi realizado em Indaituba, São Paulo. O outro que tem também é Pernambuco, né, que é a questão do útero é vida. Então lá eles vieram substituindo também, fazendo o DNHPV como um rastreio, mas em mulheres de 25 a 64 anos de idade, que é a faixa etária de rastreio, né? E o terceiro, que é um de autocoleta, né, que é um projeto multicêntrico que tem vários locais nas 5 regiões do Brasil, e a gente percebeu, né, uma grande cobertura e também uma aceitabilidade muito grande das mulheres, que é a questão da autocoleta, né? E um outro que a gente percebe agora, que é o projeto Marco, que foi desenvolvido inclusive no município de Breves, no final do ano de janeiro. Foram mais de 800 mulheres que foram chamadas para fazer o exame de DNHPV. Então, a gente percebeu que em cerca de 85%, 87% delas deu negativo, né? Isso é importante. Então, saber se deu negativo essas, que a maioria dá negativo, né? Só vai fazer daqui a 5 anos. Aquelas que deu positivo, principalmente, né, doutor Rodrigo, foi o 16 e o 18, aí essas sim, elas vão precisar fazer a colposcopia, fazer o EZT, né? Se tiver lesão, vai fazer o EZT, biópsia, né? Realizar o tratamento. E é interessante que nesse projeto Marco eles fazem tudo no mesmo dia, com uma tecnologia, né, que chamam de termoablasão. Então, são várias possibilidades e o Ministério da Saúde vem trazendo. Mas a nível nacional foi colocado a importância da gente frisar faixas etárias que são prioritárias, entre elas a de 30 a 49 anos. Essa é a faixa etária prioritária inicial. E todas as mulheres, né, perguntas para todo mundo de 30 a 49 anos, inicialmente são para aquelas que estão com atraso no rastreio citopatológico, Papa Nicolau, ou seja, estão mais de 36 meses ou mais de 33 anos sem realizar o preventivo, ou aquelas que nunca realizaram o exame. Então, isso é importante da gente frisar. Essa é uma faixa etária prioritária para a gente. E como é que está isso a nível, né, a nacional? Né? Então, a gente percebe que alguns estados fizeram de 25 a 64 anos, outros começaram de 30 a 49, mas pelas diretrizes do Ministério da Saúde, os demais estados, principalmente os que vão começar agora, os 12 estados prioritários, é de 30 a 49 anos é a faixa etária prioritária para realizar. Então, a nível de estado, a gente percebe, dentro das conversas, né, a nível de gestão, que a gente vai ter, a prioridade vai ser o Marajó 1 e 2, pela questão mesmo epidemiológica, né, da região, e os nossos indicadores na área metropolitana 1 também, né, que coube Belém, Ananindeua, Marituba, né, Santa Bárbara, mas focando, né, no município de Belém, no distrito d'Água, e também no Marajó, né, 1 e 2. Então, Belém, né, região metropolitana e Marajó. Isso, Marajó. Os municípios do Sim, Marajó. Seriam prioritários agora nessa primeira fase, que seria um faseamento, né, serão por fases, isso de forma escalonada, né, e organizada. E uma coisa, né, doutor Rodrigo, que a gente sempre fala, que o programa sempre ele foi oportunístico, né? Geralmente, assim, a mulher ia na unidade básica e eu vou fazer. E a dúvida, a maioria das pessoas pensa que tem que ser anual. Só que sempre são as mesmas mulheres todos os anos. E a gente não consegue alcançar aquelas que realmente que nunca fizeram. É porque as que já têm a cultura, elas vão. As outras, como alcançar essas mulheres que não têm essa cultura de ir e não acham que isso é necessário, né? Que para todos nós. Essa é a fase 1 importantíssima. Essa é uma das grandes diferenças do método também agora. Não só o teste DNA-HPV, além do teste ser inovador e de ser mais sensível para a detecção dessas mulheres que estão sob um risco maior, a forma de como a gente vai rastrear essa população também muda. A
partir de agora, como a Michele falou, é um rastreio organizado. De que forma é feita essa organização? Você consegue identificar dentro dessa população quem são essas mulheres que estão há 3 anos sem fazer um exame citopatológico ou que nunca fizeram na faixa etária de 30 a 49 anos. E por que a faixa etária de 30 a 49 anos? Porque é a faixa onde a gente começa a ver o aparecimento dessas lesões de maior grau de complexidade que vão comprometer essa mulher a um processo neoplásico, a um processo oncológico, ao câncer em si. Então, é nessa faixa etária que a gente tem a maior incidência dessas lesões. Então, a partir daí, a gente faz de forma muito lógica, tecnicamente, dizendo, não, essa é a população que está sob maior risco, é nessa população que a gente deve começar. Então, a forma de rastrear também é diferente agora, né? É um rastreio organizado, identificando nessa mulher, a mulher que tem maior risco de desenvolver o câncer. E é um rastreio, assim, bem complexo, né? Porque como chegar nessa mulher que não tem, que não fez esses exames? Vai ter uma busca ativa, é isso? Eu acho que é importante a gente frisar que a atenção primária, ela sempre foi e sempre será, né, o eixo organizador e ordenador dessa rede. E uma das estratégias que você tem é fazer o uso, primeiro, de um profissional fundamental na PS, que é o agente comunitário de saúde. Ele conhece a rede, eles sabem que são as mulheres que sempre fazem, conhece também aquelas mulheres que têm dificuldade da adesão ao programa. Então, esse é um primeiro ponto. Um outro é o uso mesmo das ferramentas dos CIS, né? Que são os sistemas de informação em saúde. Entre eles, a gente tem o ESUS, APS, que lá você consegue verificar quais são as mulheres daquela área distrita, né, que realizaram o exame e aquelas que estão com atraso do rastreio. E somado a isso, você pode associar isso ao SISCAM, que é o Sistema de Informação do Câncer, que existe desde 2013, né, e lá você consegue, se a mulher fez um único exame dentro do Sistema Único de Saúde, você consegue saber se foi 2013 para cá, você consegue fazer essa tabulação entre as mulheres que estão naquela região, distritas, e jogar no SISCAM para saber se ela fez ou não o exame. E consegue fazer essa tabulação, essa lista nominal, para conseguir alcançar. Então, você usa ferramentas de gestão como sistema de informação, mas também os agentes comunitários de saúde. E, claro, é fundamental a ajuda da mídia mesmo, nessa publicidade, de saber que quem é a nossa prioridade são aquelas que nunca fizeram ou aquelas que estão mais de 3 anos sem fazer. Né? Então, isso é fundamental. Ok. E assim, doutor, você tinha umas imagens? Você tem umas imagens? Não, era se a gente precisasse, tem algumas curiosidades em relação a essa infecção. Isso aqui, por exemplo, esse é o tecido da mulher, do colo do útero da mulher, digamos assim, né? Essa parte azul mais à nossa esquerda é o epitélio normal nessa mulher que convive normalmente. Como a gente tem, como se dá essa infecção, né? A gente precisa então dessas microlesões, né? Isso que a gente está vendo ali de interrupção entre o tecido mais azulzinho à esquerda e a parte mais à direita, são microlesões normais que acontecem durante o ato sexual, por isso que o vírus tem uma característica de transmissão no contato sexual, né? Então a gente precisa dessas microlesões e elas acontecem naturalmente no ato sexual, e são microlesões, ou seja, não precisa ter nada de diferente no ato, elas vão acontecer normalmente. E aí o vírus se usa, obviamente você precisa ter o contato então com uma pessoa contaminada, né, no ato sexual, e aí o vírus vai acabar infectando esse epitélio. E a partir do momento dessa infecção, que a gente vê ali embaixo, naquelas célulazinhas que estão mais mudando de cor ali, de azul mais claro para roxinho, é a partir do momento que essa célula é infectada, então ela começa a desenvolver uma série de alterações, e é só a partir do momento onde essa célula aparece mais roxinha ali, com o núcleo, essa bolinha no centro mais roxa, é que a gente conseguiria identificar, por exemplo, no exame citopatológico, na citologia oncótica. Então, só a partir desse momento a gente consegue identificar essa mulher sobre algum risco. No caso da infecção, não, a gente já consegue identificar ela aqui atrás, antes de que essa mulher tenha alguma lesão nesse tecido, que obviamente, com a participação do vírus, essa lesão vai progredir, como a gente vê aí à nossa direita, essas células que têm um núcleozinho, essas bolinhas mais vermelhas, são células que já são células cancerosas, né, que elas têm a capacidade de invadir essa linha rosa que a gente vê abaixo da figura. Essa característica dessa célula já é uma célula cancerosa. Então a gente vai antecipar esse exame processo, preventivo, né, para que a gente não deixe nem ela chegar
Na primeira alteração, que ainda não é câncer, mas é a alteração de baixo grau, depois para de alto grau, então a gente antecipa o cuidado, antecipa a atenção a essa mulher, para que, além de um processo organizado, como a Michelle falou, além de um teste com alta capacidade, que é o teste DNA-HPV, que a gente tenha a conjunção de todos esses fatores cuidando da saúde dessa mulher. E sabe o que eu penso aqui, né? Olhando a figura que a gente acaba pensando. As estimativas, né, mostram que são 830 mulheres, né, que acabam se adoecendo, né, com a questão do câncer do colo do útero, que é ali, naquele finalzinho, quando o Dr. Rodrigo colocou em vermelho. E com essa tecnologia, a gente vai conseguir trazer para cá, para o azul, conseguir ainda... Você não vai procurar mais a doença, a lesão, é uma quebra de paradigmas, de crenças, né? Não tanto para nós profissionais da área da saúde, mas principalmente também para a população. Fala assim, nossa, com a possibilidade prevenção de uma mesmo, prevenção como nunca, né? Eu acho que é muito interessante. É outra imagem? Essa aí é a mesma? Não é a mesma. Aí era uma imagem do vírus, é um desenho, na verdade, né, do vírus. A gente fala tanto do HPV, o HPV nunca ninguém viu, né? Então aqui só para a gente matar essa curiosidade. Está bem ilustrada, obviamente não é não é a forma real, mas é mais ou menos assim como o vírus se apresenta na natureza. Doutor, qual a técnica utilizada para fazer esse teste? Esse teste é um teste que a técnica já é utilizada em larga escala em laboratórios de diagnóstico ou de pesquisa, né? Que é o PCR em tempo real. O que significa dizer PCR em tempo real? O que é isso? Bom, PCR é uma sigla que advém do inglês, né? Que chama Polymerase Chain Reaction, que seria a reação em cadeia da polimerase, que é uma enzima que ela faz muitas cópias de DNA. E aí, no caso, a gente oferece um DNA alvo para ela, que no caso aqui vai ser o DNA viral. E se ele tiver presente nessa amostra, essa enzima é capaz de fazer muitas cópias desse DNA. E a partir dessas muitas cópias, a gente tem um equipamento que é capaz de ler essa amostra e mostrar na tela de um computador para a gente de que ali tem o DNA viral através de um gráfico. Então, a gente consegue olhar na tela do computador e no momento em que a reação está acontecendo, por isso que é PCR em tempo real, porque no momento em que a reação está acontecendo, a gente já consegue saber se aquela amostra é positiva ou não. Então, isso agrega, primeiro, maior sensibilidade para esse teste do que a citologia. Isso agrega também uma maior velocidade de análise para esses exames. Então, a gente consegue dar esse resultado em até 2 horas. Né, que legal, é tão rápido assim, né? Ele é bastante eficiente. O resultado. É bastante eficiente e bastante rápido também para essa análise, visto que, né, certamente a gente vai ter aí uma população grande para a gente rastrear, para passar pelo exame de PCR do DNA HPV. Então a gente precisaria também de uma tecnologia que fosse, que nos oferecesse também essa capacidade de ter essa velocidade de análise. E menos invasivo também, né? Que o outro. A coleta em si, ela vai ser uma coleta como era a coleta para o Papa Nicolau. Então, a gente vai ter o mesmo processo, se a gente considerar aqui a coleta pelo profissional enfermeiro, profissional médico, então a coleta ela continua igual. Existe uma alternativa, que é o processo de autocoleta, mas essa autocoleta ela só é lançada mão quando a gente não tem mais alternativa nenhuma para a gente trazer essa mulher através da atenção básica, como a Michelle falou, e de novo eu faço questão de ressaltar o trabalho do agente comunitário de saúde dentro desse processo como um todo. Normalmente a gente consegue isolar dizendo, não, a técnica é muito melhor, o sistema organizado é melhor. Eu acho que aqui é uma conjunção de várias ações, e aí dentro dessas ações existe também, é necessário ser destacado também a ação do agente comunitário de saúde, que vai identificar essa mulher e vai identificar se ela tem alguma dificuldade de fazer uma coleta convencional. Se ela tiver, em algum momento a gente pode ofertar para ela essa alternativa da autocoleta. Que existem vários processos de autocoleta, isso está sendo ainda discutido de como a gente vai implantar essa autocoleta, de como a gente vai oferecer essa autocoleta, mas existem várias alternativas de que a própria mulher colete essa amostra, né, e traga para
para a gente fazer o teste DNA-HPV, né? E a gente tem várias razões pelas quais essas mulheres não vêm até a unidade, por exemplo, para fazer o exame convencional. Às vezes ela tem uma barreira religiosa, a religião dela não permite que ela se exponha para fazer a coleta convencional. Ela tem uma barreira, às vezes, social, que o marido ou alguma pressão que ela sofre de alguma forma impede ela de ir para a unidade, ou ela tem vergonha mesmo, é uma questão mais pessoal dela, enfim. Qualquer que seja a razão pela qual essa mulher nunca procurou a unidade, ou está há muito tempo, há mais de 3 anos pelo menos, como a Michele falou, de procurar a unidade, a gente vai lançar mão também dessa estratégia, eu acho que no momento futuro, não necessariamente agora no início, porque a gente precisa dessa qualidade inicial para avaliar como a metodologia, como todo o processo está sendo implantado, para depois a gente lançar mão dessas outras tecnologias. Doutor, você falou num assunto muito importante. Uma das maiores dificuldades hoje que a gente tem é em relação, a Michele sabe disso, a demora no resultado dos exames para essas mulheres. Principalmente porque nós temos também, eu acho que somente o LACEN que faz, né, esse teste aqui a nível de estado. Isso. Não, a gente tem outros serviços estaduais que também fazem, né? Mas o LACEN ele fica em torno de 40 a 41 municípios. Tem uma sobrecarga, na verdade, para o LACEN, né, dos municípios. Então, alguns municípios têm dificuldade na questão da coleta e tal. Mas isso aí vai funcionar como realmente um complemento que já, por exemplo, a mulher que já deu negativo já vai ser excluída dessa rede, já não vai ter a necessidade de... Pelo menos 5 anos ela vai estar... Então, isso aí vai facilitar também. A gente pode falar que funciona como benefício, digamos assim, os benefícios. Eu acho que é importante, acho que a gente frisar, né, que eu sempre falo brincando, né, com o Dr. Rodrigo, assim, não que ele vai ser, o DNA-HPV ele é fundamental, realmente a prevenção padrão ouro que a gente vai começar a trabalhar no Programa Estadual de Controle do Câncer do Colo do Útero, mas é fundamental que se a gente não tiver uma equipe de estratégia de saúde da família, uma atenção primária organizada, mesmo que seja o melhor exame, mas se não chegar para a pessoa certa, né, de forma certa, de forma organizada, a gente não vai ter um resultado que esperamos. Então, é fundamental que a gente lembre que o DNA-HPV, ele é importante, mas ele precisa de uma base para o funcionamento. E essa base realmente é a atenção primária organizada, né, conhecendo a sua rede, sabendo quais são as mulheres prioritárias para começar o exame. Já tem a capacitação para esses profissionais? Já ou vai iniciar? Vamos iniciar, né? Então, a gente vai ter uma série de reuniões, a gente está aguardando também algumas respostas, né, a nível federal, de sistemas de informação, de padronização, né, de organização de serviços, e assim que eles liberarem essas informações, a gente já repassa, né, para os 144 municípios também. Ok. Né? Só voltando nessa questão da eficiência que você falou em relação à velocidade do exame, e trazendo também o que a Michele frisou, que esse retorno ele é programado, né? Se essa mulher for não detectada com o vírus, ela fica 5 anos sem precisar fazer esse exame. Isso até confere uma certa economia dentro dessa cadeia de cuidado em relação àquela mulher que fazia citologia oncótica anualmente. Às vezes até semestral, desnecessariamente. Dependendo, né, de qual fosse o resultado, uma citologia inflamatória ou com alguma lesão de grau não identificado, às vezes a recomendação clínica para essa mulher era que ela voltasse ali a 6 meses e fizesse uma nova citologia para ver o que estava acontecendo com aquele epitélio. Então, essa nova metodologia, e falando do teste do DNA-HPV, traz inclusive essa equação para uma economia dentro desse processo de manutenção de um programa de vigilância e rastreio do câncer de colo de útero, né? Então a gente tem, como a Michele falou, né? É uma metodologia que é extremamente eficaz, muito sensível, mas a gente precisa saber usá-la também, né? Então é importante que a mulher obedeça, né, na verdade, ali aquele manejo que vai ser organizado para que a eficiência do processo como um todo seja a máxima, né? E uma coisa que não tem como não falar, né, Edna? Digamos, a gente faz sempre a comparabilidade entre o outubro rosa, o câncer de mama e o câncer do colo do útero. E falar, né, na questão do maço lilás, quando a gente trabalha a questão do câncer do colo do útero, eu sempre digo, é trabalhar com sexo, é trabalhar com sexualidade
E, por vezes, quando você está no Outubro Rosa, você vê atrizes, vê pessoas falando que tiveram câncer de mama e estão ali, né, para mostrar que é possível. Mas do câncer de colo do útero é difícil, né, você encontrar uma pessoa que queira se expor, porque geralmente é um vírus que tem a maioria da sua transmissibilidade pela questão sexual. Então, tem os tabus, né, relacionados a isso. E é mostrar que essa metodologia, ela vem trabalhar para que a gente não tenha tantas mortes de mulheres em idade, né, de população economicamente ativa. Mulheres de 30, 40, 50 anos que morrem por um câncer altamente prevenível. Ainda, que né? tem tecnologias, né, que já existia a questão do citopatológico, mas é que a gente acabava não alcançando as mulheres que precisavam ser alcançadas. Vacinas ainda que a gente precisaria, né, ter 80% a 90% de cobertura, mas às vezes a gente só alcança 60%, 70%. Então, quantas pessoas ainda, né, que poderiam estar se prevenindo contra um vírus, né, oncogênico e às vezes ainda não foi feita a busca com uma vacina gratuita dentro do Sistema Único de Saúde. E olha que é uma vacina que está desde 2014, ou seja, a gente tem 11 anos, não é isso? Dessa vacina. Eu digo que assim, o teste de DNA-HPV, ele está trazendo com ele toda uma estrutura, né, dentro desse programa de rastreio, que são esses detalhes, como a Michelle está chamando a atenção, né? Então, a gente precisa de uma atenção primária consciente, de uma capacitação adequada para esse profissional que vai abordar essa mulher, de como a gente vai informar para ela, a partir de um momento que a gente identifica uma infecção, o que significa aquele diagnóstico. Assim, e é todo um processo. Não é simplesmente um teste de DNA-HPV, o salvador da pátria, ele vai mudar a realidade de todo mundo. Não, eu acho que ele traz toda essa estrutura que a gente conhece, né? E essa capacitação de uma cadeia, que eu concordo com você no começo, quando você disse que era complexa. Ela é complexa, mas ela já tem todas as suas previsões dentro da linha de cuidado dessa mulher, que está muito bem trabalhada dentro, por exemplo, do que eu conheço dentro da secretaria, nossa Secretaria de Atenção Oncológica, né, da CESPA. Então, e isso precisa ser espraiado, isso precisa ser organizado, né, e a gente precisa entender essa organização para que o processo tenha o sucesso que eu acho que vai ter. Por falar em CESPA, o que isso muda, Michelle, em relação ao programa, né, de saúde da mulher? Eu acho que é importante a gente frisar que a gente vai ter um mister, né, de realidades dentro do nosso estado. Né? Então, a gente vai ter locais, né, que dentro do mesmo município, que a gente vai ter distritos que vão estar trabalhando em HPV e outros vão estar continuando com o exame citopatológico. Né? Então, isso é importante que a gente frise, que a gente não vai alcançar isso a nível nacional, todas as unidades básicas, todas as estratégias no mesmo momento. Isso vai ser realmente escalonado, isso é importante a gente frisar. Mas eu vou mostrar o que, inicialmente, a gente vai começar a continuar trabalhando a questão da educação em saúde, a questão do sexo, a sexualidade, a questão da vacina é importante, a questão, né, do preventivo, onde ainda não tem o HPV, ela precisa, mas precisa ser organizada, precisa saber que aquela mulher ela precisa realizar, se tem um exame alterado, ela precisa buscar o exame, né, precisa ter o segmento para o acompanhamento para um tempo oportuno, porque a gente sempre fala que é um câncer que te dá muitas oportunidades. São 8 a 10 anos, né, até para que ele se torne agressivo. Então, você tem muitas possibilidades de evitar que aquela mulher, para o vírus, né, que acomete uma única célula, até o desenvolvimento mesmo do câncer propriamente dito, são 8 a 10 anos de evolução. Então, quando a gente chama que tem aquelas mulheres que estão lá na alta complexidade, é que teve diversas falhas, gapes, né, nesse processo, nessa linha de cuidado que a gente não conseguiu alcançar. E o importante a gente frisar para as mulheres, né, para a população como um todo, que a coleta é a mesma, é o mesmo formato, né? Posição ginecológica, espéculo, né? Você vai estar lá escovinha, vai ter lá espátula. A diferença é que é onde você vai colocar, vai estar dentro de um líquido, que é um líquido, né? Você vai mudar o método de analisar. De analisar, que ali... Análise, na exatamente, verdade. Que aí naquele líquidozinho vai saber se tem um vírus, né? E se tá aí, a partir do vírus, se teve, então vamos fazer aqui a colposcopia, né? Precisando ver a colposcopia, realmente viu a lesão, que a colposcopia é como se fosse uma grande lente de aumento para você ver o colo do útero no tamanho bem aumentado. Aí, realmente, olha, tem uma lesão. Vamos pegar aquele mesmo líquido que o Dr. Rodrigo falou no início.
aquele mesmo líquido que está ali, que falou se tinha ou não tinha vírus, aquele líquido você vai pegar e vai fazer análise para saber que tipo de alteração de célula tem. Aí ali sim a gente vai ter as novas condutas frente aos novos diagnósticos, né? Eu acho, só para destacar, eu acho que é muito interessante a gente passar essa informação, essa temporalidade, porque assusta no primeiro momento. Se eu tenho uma infecção por um vírus, que pode acontecer de eu ter câncer. Mas quanto tempo leva a partir do momento, e aí a Michele puxou esse assunto agora, infectado, né, para o desenvolvimento da doença quanto em si. tempo leva, e a gente se depara com a nossa rotina no dia a dia, às vezes, de ser questionado sobre isso, de uma pessoa, eu fui identificada eu sou positiva para HPV. O que isso quer dizer? Eu já estou com câncer? Isso é comum. Então, acho que essa informação para as mulheres é interessante. Por quê? A partir do momento da infecção, ela pode se estar latente, essa infecção, por até 20 anos. A Michele falou da evolução da doença de 8 a 10, mas é quando a gente começa a manifestar alguma alteração celular. Então, eu posso adquirir essa infecção, não ter nenhum sinal e nem sintoma, e conviver com essa infecção por muitos anos, sem que isso seja identificado. Mas e aí? Eu posso tratar? Existe uma alternativa para mim neste momento? Existe uma linha de cuidado. Por quê? A mulher que identifica a infecção, ela tão somente sabe que ela pode transmitir. Então, o médico vai recomendar para ela, olha, usa uma proteção de barreira, usa a camisinha. Até que a gente consiga tratar, e sim, existe um mito também sobre o HPV de que, uma vez infectado, você nunca mais se livra do vírus. Isso é mito. Até porque 85 a 90% dessas mulheres infectadas elimina essa infecção espontaneamente. Não precisa nem tratar. E a questão da vacina? Está infectada, vou tomar vacina. Funciona ou não funciona? Veja, a vacina a vacina que a gente tem hoje é uma vacina quadrivalente, ou seja, ela protege para 4 tipos de HPV. A gente tem mais ou menos 15 que infectam o colo do útero. Essa protege para 4, sendo que desses 4, 2 apenas estão relacionados com o câncer no colo do útero, que é o HPV-16 e o HPV-18. No entanto, esses 2 tipos são responsáveis por até 70% dos tumores. Então, por isso eles são tão importantes e eles estão destacados, inclusive, na questão do diagnóstico. A gente vai fazer diagnóstico específico para DNA HPV 16 e 18. A gente precisa informar o médico de que aquela mulher tem uma infecção, embora não tenha lesão celular, mas ela tem uma infecção e essa infecção é por HPV 16 e 18. Ok? Então, a vacina é importante, seja em qualquer que seja o momento. Eu defendo qualquer muito. Estágio. A gente tem normas e diretrizes a serem seguidas, né? Mas se você pergunta profissionalmente para o Rodrigo, eu defendo que essa vacina poderia, por exemplo, ter uma dose de reforço aos 40 anos ou aos 35 anos. Mas por que isso? Porque a gente observa na prática que o aparecimento dessas lesões que são causadas pela infecção do vírus, que pode ter sido adquirido há 20 anos atrás, elas começam a aparecer entre 35 e 45 anos. Por isso, a faixa inicial de rastreio é 30, 5 anos antes, e 49, 4 anos depois. Sim. Então, a gente começa o rastreio numa faixa em que a maioria dessas lesões vai aparecer. E por que a gente não faz um boom imunogênico nessa paciente aos 35 anos? É diretriz. A gente tem que obedecer o que está na diretriz. Mas, do ponto de vista de provocação, sobre pareceres e ideias que a gente pode ter, e nos cabe sim pensar nisso, a vacina poderia ser administrada, por exemplo, numa dose de reforço aos 35 anos, ou aos 40 anos, né? Ou de 35 a 40 anos. Então, se a mulher tem a infecção, não se sabe por qual tipo ela vai ter a infecção, é sim importante ela tomar vacina. Por isso que é muito importante a gente elevar a nossa taxa de cobertura vacinal, como a Michele chamou a atenção, já agora nas meninas e meninos de 9, e por enquanto até dezembro, de 9 a 19 anos. Porque quando essa menina ou esse menino, né, que aí a gente pode também depois falar de câncer de pênis na nossa região associada à infecção pelo HPV, mas hoje o assunto é colo de útero. Então, essa menina, quando chegar na idade do rastreio,
ela vai ter provavelmente se protegido dessa infecção sem que manifestasse alguma alteração no colo do útero. Você falou uma coisa importante aí, eu sou muito curiosa. É verdade mesmo essa situação, essa relação do câncer de pênis, que essa grande parte é associada ao HPV? A gente tem alguns estudos no nosso estado, inclusive no nosso... Falando com pesquisador, tem que explorar, né? E a gente tem esses dados são produzidos no Instituto Evandro Chagas, junto com o Hospital Ofir Loyola. Interessante. Então, a gente tem sim uma participação de até 68% dos tumores de pênis com a infecção por HPV. É preciso que isso seja muito mais explorado e eu acho muito pertinente de que a vacina também possa ser aplicada nos meninos, porque eles futuramente serão parceiros ou se depararão com essa infecção ao longo do curso da vida sexual, né? Por isso a gente reforça a proteção de barreira, camisinha, a gente reforça a prevenção. A medicina de prevenção começa na vacina, né, para HPV, que está no serviço público, está nas unidades públicas, e a gente precisa elevar a nossa taxa de cobertura vacinal, porque a meta da Organização Mundial de Saúde é de que a gente tenha 90% das meninas de 9 a 14, e aqui no estado ou no Brasil a gente está fazendo essa concessão até 19, e eu acho interessantíssimo que a gente possa ampliar essa população. Para quê? Para que a gente dê mais prevenção, mais proteção para um futuro que a gente não sabe o que vai acontecer com a vida sexual de cada um, mas a gente precisa considerar que ela vai se proteger de alguma forma. Mudou esse novo processo, que era de 9 a 14, agora é de 9 a 19, é uma isso? Uma temporabilidade, né? Então, assim, conversando com a equipe, né, do Ministério da Saúde e também com a coordenação de vigilância, então é um momento temporal, que vai até agora dezembro de 2025, já pensando naquelas crianças, né, os jovens, que por algum momento perderam, né, a idade vacinal de 9 a 14, hoje estão com 15, 16, 17 anos, muito bacana, mas faz o resgate. E, Edna, eu acho que é importante também, eu acho que a gente frisar, você sabe que eu amo a saúde integrativa, né? Exato. E não tem como não trabalhar a saúde integrativa com esse programa. Esse programa, ele não é só sobre um vírus, não é só sobre uma nova tecnologia, ele trabalha muito com o aspecto. Se a gente precisa ter esse pré-aconselhamento, esse acolhimento das mulheres que vão fazer o exame, porque se der um positivo, elas já vão ficar, às vezes, falam assim, eu não vou fazer porque se der positivo. Que ótimo, se der positivo, a gente vai ter como tratar para evitar a doença. Mas se der o positivo, tem pessoas que vão perder a qualidade do sono, do seu relacionamento, né, de quem eu peguei, para quem eu passei, né? Então, assim, a questão da alimentação, a pessoa que já tem uma ansiedade e sabe que deu positivo, e agora? Então, tudo isso é importante de a gente fazer um pré e um pós-aconselhamento para o tipo de exame que a gente tem, né, e vai precisar ter, para que a gente consiga entender que ali é um exame que vai te trazer possibilidades, né, de evitar uma doença, ou se tiver, que você tenha a possibilidade de acompanhar. E como o Dr. Rodrigo colocou ali, né, depende muito da medicina do teu estilo de vida. Então, é um vírus que depende de em que local ele está, em que célula ele está, a gente, e dentro dessa cadeia, é interessante, e eu já vi, dentro dos projetos que a gente desenvolve, a paciente, ela não busca mais o serviço. Por quê? Porque ela teve um resultado positivo e ela está com medo de já estar com câncer. E isso gera um problema, porque se ela não eliminar, como elimina, né? 85% dessas infecções são eliminadas espontaneamente. Mas se ela não eliminar essa infecção, ela evadiu da cadeia de cuidado e vai provavelmente retornar para essa cadeia de cuidado já com uma complexidade de tratamento, de acompanhamento mais grave do que ela teria se ela tão somente retornasse e simplesmente não simplesmente, porque não é simples ter um resultado positivo, mas é dentro ainda de uma condição, ok, vamos observar e, se for necessário, vamos tratar, né? Então, é importante de deixar isso para as mulheres, de que o resultado positivo, ele não é uma sentença. 0,1%. Olha que percentual baixo. 0, não chega nem a 1% das mulheres que estão infectadas vão desenvolver o câncer. Tá certo? Isso é a história natural da doença. Imagina se eu pego esse 0,1% que está infectado e trato ela de maneira adequada.
né? A ideia é que a gente vá erradicar o câncer de colo de útero até 2030. O que é erradicar, segundo a diretriz da Organização Mundial de Saúde? É levar os números que hoje no nosso estado, por exemplo, são de 26 casos para cada 100 mil mulheres, levar esse número para menos de 4 casos de câncer de colo de útero para cada 100 mil mulheres. Isso, para a Organização Mundial da Saúde, é erradicar, porque esses 4 casos, a gente vai ter uma estrutura de atenção de média e alta complexidade que vai ser capaz de absorver aquela mulher doente e tratá-la adequadamente e em tempo hábil. Então, não é só o teste de HPV, é toda uma cadeia que vai ser alimentada por uma informação que é preciosíssima, se aquela mulher tem uma infecção ou não, mas que essa mulher faça uso dessa informação para aumentar a sua autoestima e vou me cuidar, eu preciso me cuidar e acessar aos sistemas de cuidado. Isso é muito importante. Até porque o HPV positivo é algo que não pode, como você mesmo falou, se levar em consideração que é uma sentença. É algo que pode ser tratado e evitar o câncer, de fato, né? HPV é o vírus que pode provocar o câncer. Tratou o vírus, que é tratável, não há possibilidade de câncer. Pronto, a gente elimina a infecção e elimina o causador, né? Porque ele é o agente causal do câncer de colo de útero. Por isso a importância, eu acho, que a gente trabalhar a questão da empatia, o acolhimento e a compreensão. E assim, e aquilo que você falar, né, para a população, principalmente no momento, né, individual da consulta, ter o feedback, você entendeu, né? Então tem uma frase que o Rodrigo sempre coloca, que o vírus não significa necessariamente que você tem câncer, né? Existe essa relação é muito legal, porque a gente diz, todo câncer de colo uterino tem que ter a infecção pelo vírus. Ok, mas nem toda a infecção, e aí eu fiz questão de frisar, 0,1 só por cento da infecção é que vai culminar no câncer. Então, o câncer, sim, é fruto de uma infecção, mas a infecção não vai necessariamente ser uma sentença ou um diagnóstico já de câncer. Isso é importante que frise para a população. Exatamente. Eu acho que isso fica muito bem claro para a gente, né? Mas, infelizmente, ainda tem muitas mulheres que devem pensar assim, por né? Isso reforça. A falta de informação, por isso daí a importância das campanhas de conscientização. Márcio Lilás está aí para isso, né? Até mesmo o Outubro Rosa, que hoje não se limita só ao câncer de mama, ele também expande as ações para o câncer do colo do útero. Então, acho que é muito importante nós mulheres também passarmos essas informações. Fazendo um paralelo, né, com o Setembro Amarelo, que trabalha a questão do mental. Exatamente. Então, depende como aquela mulher, no seu aspecto, das suas crenças, nas suas paradigmas, vai ter a resposta frente àquele resultado. Então, aí percebe que a importância realmente dessa saúde, dessa análise, a anamnese integrativa. Perceber não só o resultado, né, numa diretriz, mas entender aquela pessoa que está recebendo aquele resultado e como aquilo está sendo compreendido para ela, para que a gente consiga realmente ter um acolhimento, uma escuta qualificada e uma apreensão da informação. Daí a importância de se articular para tudo isso, né? Eu já fiz algumas palestras técnicas sobre HPV, tanto no Março Lilás quanto no Outubro Rosa. E nos dois eu falo de mama, porque é importante, é atenção à saúde da mulher numa forma... a Michele gosta geral. Muito da questão da integração e eu acho que todos esses assuntos estão muito integrados, né? Sim. Assim como a gente pode fazer para a saúde do homem, a gente já tem para a saúde da mulher. Então, vamos integrar tudo, que não é só naquele momento, naquele mês, que aquela mulher que recebeu alguma informação da mídia ou de alguma forma, não, esse mês eu preciso saber se a minha saúde na mama está ok. Não, a sua saúde de uma forma geral, principalmente se for uma mulher em idade sexualmente ativa, ela precisa de um cuidado integral, porque a vida, o comportamento sexual, ele não fala só do útero, ele não fala só da mama. O comportamento sexual fala muito mais do que a gente tem como formação de caráter, como formação de vida mesmo, do que tão somente uma infecção no colo do útero ou uma alteração, um nódulo na mama. Não, a vida sexual é um todo, né? A percepção que essa mulher vai ter. A Michele frisa muito essa questão do cuidado com essa informação. E aí por isso eu friso também que essa informação de infecção, de um resultado, já que a gente está falando de teste DNA HPV, de um resultado positivo, ele deve atrair essa mulher.
para essa linha de cuidado. Não afastar. Então, a gente precisa conversar com o profissional que vai receber essa mulher, com o agente comunitário, com as enfermeiras, com os médicos que vão estar atendendo esses pacientes nas unidades, porque essa é a grande porta de entrada de toda essa atenção, para que eles tenham essa percepção e ela seja igual. É difícil, eu sei, né? Porque cada cabeça tem uma percepção, mas é para que a gente passe essa percepção de que o cuidado ele começa no teste e termina com aquela mulher saindo em algum momento desse mesmo atendimento, se vendo livre da infecção, sabendo que não tem nenhuma alteração. Exato. E a gente atingindo o nosso objetivo. Que talvez não seja simplesmente dar um retorno para a OMS de que a gente bateu a meta. Não, e que o nosso resultado seja de que aquela mulher que buscou cuidado, ela saiu dali satisfeita com o cuidado que ela teve. A incidência de câncer do colo do útero aqui no estado, na região norte em si, ela ainda é muito grande, né? Sim, né? Tem um gráfico, acho que até o Rodrigo, não sei se ele trouxe, mas mostra, né, doutor Rodrigo, essa incidência. Ele vai falar um pouquinho para vocês, mas é bem claro, Edna, que a gente percebe que nos últimos 10 anos dentro da história, né, do estado do Pará, a gente percebe como a demanda são em torno de 600 a 650 óbitos. Óbito, estou falando de óbito mesmo, né? Relacionado ao câncer do colo do útero. E isso mostra para a gente que a gente ainda está falho nesse processo de realmente de prevenção, de detecção precoce, de um tratamento oportuno. Então, precisamos usar essa nova tecnologia como uma enzima para que as outras áreas, as outras reações, né, também aconteçam. DNHPV é a menina dos olhos agora. As vacinas é importante, mas a atenção primária organizada é importante, né? Uma rede de média complexidade é importante, assim como a de alta, né? Mas a gente espera que realmente a alta complexidade fique com uma menor quantidade e a gente consiga trabalhar entre atenção primária e média complexidade o câncer do colo do útero, né? Michele, o que explica aí? A gente vendo esse gráfico percebe que o Sul e Sudeste tem um gráfico bem menor em relação a Norte e Nordeste. Até Centro-Oeste ainda está um pouquinho alto, né? Na verdade, assim, esses dados são dados públicos do INCA, que são... o INCA faz esse levantamento a antigamente era a cada 2 anos, agora é trianual, né? Então, esses dados se referem, os últimos dados aqui, entre 2023 a 2025. Então, se a gente olha o nosso gráfico na região norte aqui, a gente vê que a nossa linha de progressão ela é ascendente. Se a gente tirar aí essa última análise que tem um impacto ainda da pandemia e dos números que foram contabilizados na pandemia... 2019 a 22, né? Por exemplo, exatamente. É a linha azul, que é a última linha do gráfico. Isso. A gente vê que a nossa realidade é uma realidade crescente. Embora o Nordeste, se a gente também considerar assim, seja crescente, em números absolutos eles são bem menores que a gente, que é a região aí que a gente pode, né, fazer esse tipo de comparação. Se a gente pegar as outras regiões do país, Centro-Oeste, Sul e Sudeste, a gente já vê aí que é uma linha de tendência de queda bastante grande, inclusive o Sudeste chegando a 8 casos para cada 100 mil mulheres, então eles estão muito próximos de atingir a meta já da Organização Mundial de Saúde. E aí a gente fala de organização de atenção, a gente fala de campanha, a gente fala de disponibilidade de serviço, enfim, a gente fala de uma rede complexa. Mas tem a questão geográfica, né? Aqui no nosso estado, nós temos regiões ribeirinhas, difícil acesso, fazer saúde, onde a gente tem que pegar um barco, por exemplo, região do Marajó, né? Exatamente. Então, isso dificulta mais a questão de chegar a essas mulheres. Até tem um gráficozinho, um desenho, que na verdade, se a gente cortar o nosso estado de norte a sul e leste a oeste, a gente tem mais de 1.500 quilômetros para percorrer aí entre um sentido e o outro. Então, não é simples. E dentro desse meio todo, a gente tem os 4 maiores rios que eu conheço. Tapajós, Amazonas, Xingu e o... Enfim, eu falhei na geografia, mas enfim. Mas a gente tem aí rios, né, gigantes, e a gente tem comunidades isoladas, e a gente tem características muito diferentes do ponto de vista geográfico do que a maioria das outras regiões. E aí a gente tem um grande gargalo dentro da nossa até mesmo a questão de recursos, Pronto. Né? Que é uma das maiores dificuldades do nosso estado, e por isso, a equiparação de financiamento do... E por isso que eu acho que o sistema organizado, como a gente vai ter agora, é a nossa grande carta na manga para atender a essa população
que um dia a gente não conseguiu rastrear. Se a gente olhar também os números de câncer de colo de útero, no Brasil inteiro, mama é sempre o tumor mais incidente em cada uma das regiões, né? E aqui, particularmente, a gente tem, no estado do Pará, por exemplo, a gente tem particularmente o câncer de colo de útero muito próximo, assim, sem diferença estatística entre a incidência de mama e colo de útero. Então, isso eleva a nossa atenção, isso deveria levar a nossa atenção para que esse programa seja, de fato, implementado com todas as suas etapas, como a Michele falou. É preciso prestar atenção agora nessa organização, nessa implementação faseada, né, com a idade preferencial, com o público de maior incidência, para que a gente tenha mais sucesso. E o maior sucesso nesse programa é cobrir o maior número de mulheres e atender aquelas que de fato estão necessitando dessa atenção. Doutor, qual a perspectiva, falando do teste, né, desse novo teste aí, que a gente sabe, a expectativa é que realmente isso melhore 90% ou até mais. Qual a expectativa do Ministério da Saúde em relação a essa evolução, né, no sistema de saúde para esse tipo de exame, com a perspectiva de futuramente a gente ter realmente o que você falou, essa erradicação da doença aqui no estado? Bom, a perspectiva ela vem através da meta, né? A meta que a OMS implantou e que o Brasil é um país signatário é de que a gente tenha esse número que eu já disse, que é 4 casos de câncer para cada 100 mil mulheres no país. Para a gente chegar nisso, o Ministério traçou uma estratégia de que até o final do ano que vem a gente tenha esse teste ofertado em todos os estados nesse faseamento, como a Michele bem colocou, que vai obedecer um critério de faixa etária e que vai obedecer a alguns critérios regionais também, como a gente já identificou aqui. Então, a expectativa é que a gente tenha até o final do ano que vem todas as regiões no Brasil com o teste implantado, com essa política de atenção à mulher, em que o agente comunitário, em que as secretarias vão ter o mapeamento de quem são essas mulheres sob o maior risco, e a gente consiga, então, atender a todas essas mulheres. A gente tem a tecnologia, a gente detém a tecnologia, o Instituto Evandro Chagas tem um laboratório que a gente pode operacionalizar esses exames, e a gente obviamente está em discussão junto à secretaria para que a gente seja parceiro nessa ideia, nessa atenção total, e a expectativa é que a gente consiga atender ao que a gente está planejando, de que até o final do ano que vem a gente tenha em todas as regiões, cobrindo toda a nossa população no estado e de certa forma no Brasil inteiro, cada estado fazendo o seu processo de organização particularmente. Depende muito também. Na verdade, o trabalho ele funciona nas 3 esferas, né? Governo federal, estado, municípios, que municípios especialmente, né, por conta da atenção básica que é lá, que é a captação das mulheres, é lá que essas mulheres virão, né, para fazer esse teste. E, Michele, você como uma defensora do SUS, da saúde da mulher, como sempre, né? Qual a perspectiva em relação a esse exame, né, que vem aí ao encontro do que o Estado também já tem feito para melhorar essa política de saúde da mulher? Eu acho que assim, Edna, acho que nesse longo desses mais de 20 anos, né, trabalhando com o programa, a gente se vê alguns artigos em trabalho em parceria com algumas professoras lá da FPA, de enfermagem, e um dos melhores artigos que eu li foi Mulheres Invisíveis e Corpos Vulneráveis, como melhorar, né, na questão do câncer do colo do útero. E a gente pensava, né, tinha ferramentas como a vacina e como o preventivo Papa Nicolau. Então, sem dúvida nenhuma, hoje, para mim, né, a questão da implantação do teste de DNA-HPV, ela é a possibilidade da gente trazer essa enzima para que a reação aconteça de forma organizada, mais eficiente, mais eficaz, e a gente consiga encontrar essas mulheres invisíveis no Sistema Único de Saúde,
para que elas não saiam da atenção primária para a alta complexidade com câncer, mas que a gente tenha a possibilidade, sim, de através de um exame que está ali no momento do preventivo, a gente conseguir encontrá-las antes que elas adoeçam. Então, isso é bem importante, eu acho que é um divisor de águas. Eu acho que nunca, né, realmente, nessa história do programa estadual, né, e nacional de controle do câncer do colo do útero, são uma possibilidade gigantes de novos desfechos que a gente consiga realmente trazer assim, nossa, realmente estamos conseguindo reduzir a morbimortalidade por esse tipo de câncer, mas pelo menos a morbidade, né, a doença em si, o estadiamento avançado. É exatamente isso aí. Você falou no estadiamento avançado. Uhum. A gente ainda percebe que hoje, né, Michele, muitas mulheres chegam às unidades de saúde num estado bem avançado, né, e triste. Mulheres que já estão praticamente no final, no estágio final do câncer, já bem devastado. Sim. Às vezes elas vão paliativo e raramente sobrevivem. Então, é importante a gente reforçar aqui essa política que já vem sendo trabalhada, né? Para que a gente não tenha situações como essa, né? Tanto do câncer do colo do útero como de mama também, que é o que acontece, né? E tem características bem claras, sabe? Nesse acompanhar desses anos, né, no estado, a gente percebe muito claramente que são mulheres que têm uma faixa etária específica, têm uma condição de vida específica, né? São mulheres com grandes multíparas, geralmente são, às vezes, é um único parceiro, mas tem tanto tempo para se dedicar para os 3, 5, 7, 8 filhos que esquece de si mesmo. A prioridade é o filho, eu sou por último. Não, tá sangrando, tá doendo, mas vai passar. Né? E às vezes realmente você não tem aquele tempo, ela não tem aquele tempo de autocuidado, de alto valor, de alta importância, nem que seja para cuidar dos seus, né? Então, às vezes, a técnica que a gente usa, né, nesse aspecto é justamente falar, você quer ter mais tempo, né, com a sua família é tão importante, mas vamos cuidar de você, né? Para que você consiga ter esse tempo de qualidade. E uma das ferramentas é justamente também a questão de associar no momento do Março Lilás, Outubro Rosa, a questão do embelezamento. Unha, cabelo, sobrancelha, por quê? Que a gente faz até uma brincadeira. Nossa, você tá tão linda por fora, agora bora fazer o exame para ver se tá tudo lindinho aí por dentro também, né? Então isso é legal também. Analogia, fazer né? umas analogias para que ela coloque, né? E às vezes eu até brinco, para finalizar, né? Eu falo assim, às vezes eu falo, que o seu filho cai e machuca o joelho, não dói? Aí, não vai passar alguma coisa para curar? A mesma coisa, às vezes o colo do útero tá com alguma feridinha ali, que a gente precisa, olhando, a olho nu não tem como, mas precisa fazer o exame do preventivo para que você olhe e ter a possibilidade de tratar aquela ferida, né? Para evitar que ela evolua para um câncer, por exemplo, né? Exatamente. A gente já está no finalzinho aqui. Aí eu queria que, doutor, você fizesse aí desse mais uma palavra em relação a esse teste, você reforçasse a importância, né, desse feito histórico, né, do Ministério da Saúde de lançar esse teste, né, em prol da saúde das mulheres. É muito legal. Eu faço parte do Ministério da Saúde já há 14 anos dentro do Instituto Evandro Chagas e eu sempre trabalhei com HPV. Então eu iniciei a minha vida acadêmica já trabalhando com HPV em 98. Nossa, conhecedor do HPV. A íntima relação, então, essa implementação, ela assim, profissionalmente, ela me traz um valor muito interessante do ponto de vista da evolução de tudo que a gente tem de cuidado, né, na linha de cuidado, de que o Ministério pode ofertar para essa mulher. Então, o Instituto Evandro Chagas é um órgão dentro da estrutura organizacional do Ministério da Saúde, através da Secretaria de Vigilância e Saúde e Ambiente. E isso é muito interessante, porque a gente pode ofertar a melhor tecnologia que a gente tem hoje no mundo inteiro. O mundo inteiro faz isso hoje. Se a gente pensar que lá em 2016, a Holanda foi o primeiro país que implantou o teste de DNA HPV, e de que de lá para cá a Holanda erradicou o câncer de colo de útero com números abaixo do que a meta que a OMS tem, a gente sabe então, e aí a gente fala da Holanda como país que colocou pela primeira vez, mas hoje a gente já tem muitos, né? A maioria do mundo inteiro faz isso hoje, Europa, América do Norte e Ásia, enfim. E de que em todos esses lugares essa tecnologia ela trouxe um ganho de percepção, um ganho de qualidade de vida, um ganho de prevenção, que é disso que a gente está falando,
o mais importante não é a mulher que deu um resultado positivo, é sim a prevenção que a gente pode ter em relação ao câncer com isso. E dizer de que o que a gente puder aportar de tecnologia, de material mesmo, a gente, como eu falei, né, a gente já tem essa tecnologia, a gente já faz esse tipo de diagnóstico para pesquisa. A gente tem alguns trabalhos, por exemplo, com uma unidade de saúde, que é a unidade do Marco, em que a gente acompanhou 1.500 mulheres por 5 anos e que a gente tem um perfil dessas infecções. A gente já conhece mais ou menos como esse vírus circula na nossa cidade, num universo um pouquinho menor ou muito menor do que a gente vai ter, né, através do programa estadual. E de dizer também que o Instituto está disponível para apoiar as ações da Secretaria, do Ministério com a Secretaria. Nós já somos Ministério, então eu acho que essa parceria, essa interação, ela vai trazer um ganho do ponto de vista de resolutividade dentro do sistema de saúde para essa tecnologia que é nova e que a gente já tem. E eu espero que poder, na verdade, voltar em algum momento para contar uma história um pouquinho diferente, de que hoje a gente já tem algumas 1.000 mulheres na atenção de cuidado, alguns 1.000 casos de câncer evitados, e eu acho que esse é o grande resultado que a gente... essa é a grande perspectiva, de que a gente tenha depois um outro número para contar. Não mais esse número dos gráficos de incidência, mas um número de, se for possível, avaliar quantos tumores a gente conseguiu evitar ao longo dessa história. Então, feliz de estar aqui, feliz de estar falando sobre esse assunto que, né, como eu falei, já faz parte da minha rotina profissional há muitos anos, e de poder também contribuir com o processo junto à organização que o Estado está montando. Reduzir o tempo de espera, aumentar as chances, né, de tratamento precoce para evitar o câncer, né? Sem dúvida. E você, Michele? Só fale aí, dê seu aval final em relação, né, o que a gente espera desse novo método aí para o Estado em si. Eu acho que para finalizar, né, o processo como um todo, esse é só o início. Eu até brinquei uma vez, mas é o início do trabalho de parto mesmo, né? Então, a gente está aqui no processo de gestação, né, com uma ansiedade, sabe, pai e mãe de primeira vez? Sei. Então, é essa a sensação que eu tenho, né, digamos assim, que a gente está ali gerindo, trazendo, né, os suplementos, ácido fólico, vitaminas, né, para que essa criança, para que esse processo como um todo, ele nasça com a Apgar 9, 10, 10, 10, né, para que a gente tenha um processo fortalecido e que verdadeiramente a gente consiga fazer a diferença na história de muitas mulheres. Acho que esse é o ponto principal, fazer com que mulheres tenham essa paz mental e essa segurança, né, no resultado de qualidade que a gente vai ter aí. Ok. É isso, obrigada, muito obrigada pela participação de vocês aqui. Agradeço imensamente e a gente termina mais um episódio do Ligado em Saúde. Você pode também seguir o nosso canal e também seguir o nosso Instagram. Obrigada e até a próxima.